Eu sou Selma Ferreira, do programa Passaporte Brasileiro da Connect TV Algarve, um programa que conversa com brasileiros pelo mundo. Nós fizemos uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, celebrando seus 10 anos de trabalho pela cultura, pelos artistas, escritores e poetas lusófonos do mundo e pelo mundo afora. Parabéns, Rede Sem Fronteiras, e na pessoa da sua presidente, de Andréia Valverde Portugal, que eu abraço hoje com carinho, abraço e saúdo também com respeito todos os membros dessa rede maravilhosa, assim como a sua equipe dourada. Feliz aniversário pelos seus 10 anos, Rede Sem Fronteiras, e que venham muitos mais. E hoje eu tenho a alegria de ter comigo essa mulher linda, a Sabrina Campos. Olha, Sabrina, uma alegria muito grande. Nós estamos fazendo esse conhecimento aqui agora, travando esse nosso contato. Eu estou encantada com você, eu li sobre você, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, minha querida. Conta um pouquinho quem é a Sabrina. Sabrina é uma pessoa de muitas atividades, mas acho que muitas vezes as pessoas costumam, inclusive, confundir, né, aquilo que elas fazem com aquilo que elas são. Então, eu poderia falar que a Sabrina é advogada, que a Sabrina atua na função de juiz arbitral, que a Sabrina é escritora, que a Sabrina é colunista, que a Sabrina é comunicadora, mas, na verdade, a Sabrina, eu, né, uh, atuo em diversas áreas, mas não sou todas essas áreas. Essas áreas em que eu atuo são apenas um exterior, um externar, né, de quem eu sou, como eu acredito que sejam todas as pessoas. A maior parte das pessoas se identificam ou se apresentam sempre como a sua profissão, por carreira de fato. Eu tenho direito, que realmente é uma grande paixão, Sim. mas acho que todas nós, pessoas, somos muito mais do que qualquer formação ou qualquer informação. Então, a Isso é verdade. Sabrina é uma filha dedicada, que Que honra bonito. seu pai e sua mãe. A Sabrina é uma mulher ativista nos direitos das mulheres, nos direitos humanos, combate especialmente a violência de gênero. Sabrina Certo. é uma pessoa que realmente tem o grande carinho, né, e amor pela vida humana, pela vida em geral. E acho que, inclusive, uma dessas atividades que eu exerço hoje como presidente do Instituto Lutando pela Vida tem mais, né, essa definição de todas essas multitarefas que nós fazemos no externar de quem somos e para que somos e por que somos, do que qualquer outra, por ter também essa questão da criança, dos adolescentes, num projeto onde durante muito tempo atuamos e continuamos, até porque tenho experiência também, já não atuo, mas tenho experiência no direito de família, né? Sim. E fiz, inclusive, uma das minhas monografias em relação à adoção, né, no Brasil e no exterior, em relação às crianças aqui, na nossa legislação, e também a respeito do trabalho infantil, que foi um outro trabalho que fiz monográfico dentro de uma das minhas especializações, então estou sempre cercada, né, em relação a essa preocupação das crianças e dos adolescentes. Que é muito São grande, né, Sabrina? É uma preocupação exatamente. muito séria essa hoje em dia. No Brasil, tem sido levantado esse assunto, no exterior também. E nós aqui também temos, existem maneiras somente diferentes de abordar o assunto. No Brasil, algumas denúncias foram feitas, mais sérias, menos sérias, investigadas ou não, mas são sempre denúncias que têm um fundo de verdade e têm um fundo de realidade, mais que isso, né? E eu acho que é isso que nos dói muito nas pessoas que somos, como você diz, e não aquelas que representamos pelas nossas profissões, né? Nas pessoas que somos, a dor de saber que crianças são privadas de serem crianças
é incomodativa e às vezes não só incomodativa, às vezes é muito grande. Eu acho que, eu não sei como você vê isso, mas eu acho que às vezes a gente tem que não relativizar, porque a palavra certa não é essa, isso parece muito vagar, mas alguns trabalhos não são trabalhos escravos, são trabalhos colaborativos, né? Você nessa sua luta pela igualdade, nessa luta pelas crianças, você às vezes não se vê deparada com isso? Porque eu acho que existe uma diferença. Eu pegar o meu filho e dizer você tem que arrumar a casa, você tem que lavar o carro, você tem. E a criança chegar em casa, chegar na escola, dizer que está revoltada porque a mãe a obriga a trabalhar, e depois aquilo gera uma comoção, como se realmente eu estivesse torturando o meu filho, quando na realidade o que eu estou tentando fazer é ensinar sociabilização, ensinar responsabilização, né? E aquele trabalho em que, não, realmente é um trabalho escravo, em que a criança é privada de escola, que ela é privada dos seus direitos de criança, de dormir direito, de se alimentar, de brincar. Eu sei que muitas vezes isso acontece em contextos de pobreza, né, onde as pessoas, que a criança quisesse ou não, ela não comeria bem, mas mesmo assim a obrigação é difícil. Eu volto para a minha pergunta, eu acabei falando demais, eu peço desculpas. Você tem se deparado com isso, com essa diferença de Sim, conceitos? sim, eu acho que existe um exagero em relação à questão da própria funcionalidade, né? Eu acho que quando você tenta fazer com que menores sejam independentes, como o que foi citado, né? E tenham as suas tarefas em relação a simplesmente atribuir responsabilidade, até para que eles se tornem, de fato, funcionais dentro da nossa sociedade, e aí não só as crianças em geral, mas inclusive falando até os 14 anos, né, após os 14 anos você já tem a figura aqui no Brasil pela lei, né, pela nossa legislação, através do menor aprendiz, onde ele pode sim, essa criança, esse adolescente pode trabalhar, inclusive, com uma experiência que já agregue, né, valor dentro tanto da educação como da sua profissão, e aí tem, enfim, uma série de empresas que já podem se utilizar disso. A gente vê bastante estagiários e outros atuando, inclusive em parceria com as entidades de federação, né, aqui no Certo. Brasil, mas realmente eu acho muito engraçado você ter citado isso, porque é, uma das Sabrinas que eu melhor gosto de ver no espelho é a Sabrina mãe. Ai, que E, linda! e eu acho que uma das coisas que a gente tem a contribuir, especialmente para não terceirizar essa educação também, que muito acontece, seja através da televisão, do videogame, da internet, especialmente impor essa carga que não é, né, da atribuição da escola do professor, mas muitas pessoas acabam impondo essa função de paternidade, maternidade, com orientações que deveriam Verdade. também ser especialmente da própria família. Por exemplo, eu acredito que, por mais que você fale e que você queira explicar para o seu filho, para o seu sobrinho, para qualquer criança da sua família, especialmente aquelas que convivem com você Sim, por mais tempo, o que é certo e o que é errado, elas vão observar e vão repetir e sempre. vão fazer muito mais aquilo que você dá, por exemplo, do que do que você diz. Então, Sempre. aquela questão do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não adianta. E nas boas, nos bons exemplos e nas boas atitudes também. Então, por exemplo, quando você começa a fazer ali, varrer um pátio, varrer uma casa, né, e fazer alguma higiene nesse sentido, ou aquela criança ela já começa a ter interesse em ajudar. Eu acho que isso tem que ser incentivado. Mas foi Exato. muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque uma vez a minha filha, muito curiosamente, resolveu pegar a vassoura e começar a varrer, e aí eu fiquei só filmando, porque ninguém havia pedido a ela que fizesse isso, ela na época tinha, acho que menos de 3 anos, isso já faz um tempinho, e aí
eu passei para algumas pessoas da família que brincaram com essa situação do exagero que muitas vezes acontece, né? De olha, você está explorando a Nossa, criança, você coitada. está Isso eu vivo e até hoje, você nem imagina, porque eu tenho um filho de 23 anos que adora cozinhar. Então eu chego em casa com as compras, viro as costas e vou embora. Só isso é volto quando o cheirinho já ótimo. tá bom. Eu sou uma exploradora de... Mas isso é ótimo. Eu acredito não só nessa, não querendo só falar sobre a Montessori, né, em relação a isso, mas acredito que toda criança que tem, Ai, né? sabe? Porque as pessoas também agem em relação a isso com pessoas com deficiência. Algumas vezes as pessoas enxergam pessoas com deficiências como se elas fossem eternamente incapazes de qualquer coisa, ou pelo menos daquilo que julgam ou pré-julgam que sejam. Então, eu acho que qualquer pessoa que tenha condições de fazer alguma coisa deve ser incentivada a fazer por si Lógico. próprio, por uma questão de independência. Então, minha filha, ela já tem 4 anos e ela fez agora, né, em setembro, então, com certeza, aquela questão de que você falou agora sobre a cozinha, né, ela curte bastante também Ai, que guardar, delícia. Eu acho tão guardar bom, os... É tão bom. muito Eu vou legal. deixar você acender a sua luz, minha querida Sabrina, que a gente quer te ver. Mas eu acho muito Sim, importante. Você sabe que muitas vezes as pessoas não incentivam a cozinha, mas além de tudo, a cozinha não é só o ato de cozinhar para alimentar, né? A cozinha entre nós é uma tradição entre todos os povos, é uma tradição de comunhão, uma tradição de vida em comum, é uma tradição familiar, de harmonia, onde a gente partilha, desculpa, eu ia falar até em outra língua, o francês, que eu sei que você fala também, e a gente partilha esse momento de estar junto que vai acabar numa refeição. Você sabe que é que típico de todos os latinos, né? No caso, aqui no Brasil, especialmente os descendentes de portugueses, de italianos, de franceses, de espanhóis. Então, essa cultura em torno da mesa faz sempre algo que remete a essa união familiar, você ter essa sempre, a sempre. cozinha com amor. E ela adora, ela toda vez, ela quer fazer, ela já ensina algumas coisas, claro, com toda a segurança, mas eu acho que todo mundo tem como incluir a criança de alguma maneira, de uma maneira que seja segura, como secar algumas coisas para guardar, como potes de plástico que se cair não vai ter problema. Ela adora Exatamente. fazer receitinhas tem um bolo de banana fit, que é com aveia, não entra farinha, não entra açúcar, enfim, ela adora fazer esse bolo que Opa, de queremos a fato receita, queremos a é receita. maravilhoso. Então Fala é para ela muito dar receita legal, para gente. né? Ela já sabe os lugares direitinho, mas eu acho que quando as pessoas, né, realmente colocam a criança como uma função de deixar de se educar, deixar de ir à escola, deixar de fazer alguma coisa que realmente impor a ela aí outra função que ela não deveria, uma obrigação que ela não deveria, que é ajudar no sustento da família, aí a gente, de Aí muda. fato, entra, especialmente o que a gente vive no Brasil, não só o trabalho escravo infantil em relação a essa exploração, mas principalmente o tráfico de pessoas, né? E hoje a exploração sexual, É, especialmente do turismo sexual, e isso é muito grave, né? é muito grave. Nós vivemos isso aqui também na Europa, tá? Isso também aqui é uma realidade, não é só no Brasil. Eu acho que é uma realidade, infelizmente, mundial social. Porque se nós formos buscar em todos os países estão vivendo isso, mas é óbvio que a nossa maior força está no nosso quintal. Então temos que fazer aquilo que nós podemos para aqueles que estão em volta de nós e não somente buscar no outro lado, no outro país. E por isso eu te louvo muito. O teu Instituto Lutando pela Vida é muito mágico, é muito importante. E agradeço eu por, sabe, por humanidade, aquela coisa de irmandade, da gente saber que tem alguém cuidando disso também. E isso é muito importante, Sabrina. Parabéns por isso. E eu queria
se você me permite tirar um pouquinho a Sabrina do Instituto e trazer a Sabrina de dentro dela, a Sabrina compositora, a Sabrina autora, aquela que compõe músicas. Como é que a música nasce? Porque é uma música, uma composição musical normalmente nasce bem lá dentro, né? É mesmo É, bem lá dentro. Como é que funciona isso, Sabrina? Para você que é advogada, sem fazer nenhum tipo de estereotipo, tá? Mas sem querer fazendo, porque a gente acaba estereotipando, né? É advogada, premiada, tem vários prêmios, tem uma associação de um assunto tão sério e tão, sabe, que merece todo o nosso respeito, todo o nosso apoio. E é uma compositora que lida com a alegria, que lida com o que mais bonito é para ativar todas as nossas dopaminas, ativar todos os nossos neurotransmissores de alegria, que é a música. Conta pra gente. olha, a música, para mim, ela vem da mesma forma que a escrita, por exemplo, que eu curto muito no gênero da poesia. Então, esse é um estilo literário que eu gosto bastante, e talvez por escrever, às vezes, em verso, em poesia, em prosa, e nascer isso de alguma maneira, que a ideia vem, né? Às vezes, por mais que a gente tenha um tema que a gente queira falar, para escrever sobre um tema, ainda assim, é, a maior parte das vezes a gente busca ou simplesmente. Eu sou uma pessoa que, quando. Eu digo que não sou eu que acordo. Quando Deus me acorda às 3 da manhã, às 2 da manhã, com uma ideia, eu preciso parar e anotar, gravar no celular a ideia. Então, aquilo às vezes vem por durante o dia Mania. eu ouço uma coisa e aí eu já começo a anotar. Depois a gente vai trabalhando, né, para que fique realmente no sentido que aquilo se propõe. E foi muito engraçado porque uma das últimas que fiz, e isso é muito interessante porque inclusive o lançamento que fiz de Canção para a Natália, que é um livro infantil, também, é claro que a Natália ela é uma pessoa inspirada, é uma pessoa real, mas nós trouxemos como uma personagem, até porque a ideia é que haja uma série de aventuras de Natália para todas as crianças de todas as idades, porque tratamos de diversos assuntos, mas quando eu escrevi já pensando em uma melodia. E aí escrevi e pensei em várias vozes e pensei, na verdade, meu contato com a música sempre foi muito próximo, assim como com a literatura, por uma questão familiar, né? Meu pai gostava já de Cartola. Eu acho engraçado que eu até preciso falar sobre isso. Então, Meus pais foram, nunca torceram, nunca foram da escola de samba, que é muito famosa aqui no Rio de Janeiro, da Mangueira. ok. Mas eles sempre curtiram muito Cartola, que O verde-rosa. é um ícone, né, dentro da Mangueira, da estação primeira de Mangueira, e depois eles nunca entenderam por que eu era tão apaixonada por essa escola. E aí eles falavam, meu Deus, mas ninguém aqui, cada um torcia para uma escola diferente, porque eu acho que essa independência também de cada um, né, ter a sua liberdade de escolha e de Lógico. identificação, isso é muito bacana, porque ninguém em casa impunha que tinha que ser desse jeito, não, eu faço isso, eu tenho que seguir aquilo, mas eles nunca entenderam de onde surgiu esse meu carinho, né, por essa situação, e é justamente porque Cartola, como todos os outros compositores e grandes autores da música brasileira, de vários estilos musicais, estiveram presentes ali. Inclusive, a nossa primeira música sempre de contato é a música clássica.
Então, eu tive esse privilégio de poder apreciar balé, orquestras, óperas, desde muito cedo, e não só porque eu fazia, né, tinha essa atividade em dança, né, iniciei muito cedo no balé clássico, depois fui para o jazz, mas, e aí minha mãe, claro, né, adorava, então ela tinha que me levar para ver Ofélia, lá, Lógico. Cisnes, Quebra-Nozes, tudo que existia no municipal, mas virou uma. Eu digo que é a minha happy hour favorita. Agora a gente não tem tanto essa coisa do trabalho no local físico, né, que dependia no centro da cidade do Rio de Janeiro, mas quando a gente trabalhava direto ali no centro do Rio, indo a prédios públicos com relação ao judiciário, a nossa happy hour favorita era sempre uma ópera ou a Ai, que orquestra que bonito, que estava ali legal. do municipal. E é muito engraçado porque essa questão da música, quando eu fiz a canção para a Natália, que é uma canção de declaração de amor mesmo, eu fiz e pensei em milhões de coisas. E aí eu, por conta do lançamento, que ia ser inicialmente em Portugal, na Feira do Livro de Lisboa, na Sim. 92ª edição, através de Redes Sem Fronteiras, né, nosso estande favorito, mais, Famoso enfim, pra gente, né? Pra gente colorido, é o mais famoso. né, porque a literatura lusófona de inúmeros países, né, que falam português estão ali, então a gente sabe que é uma homenagem enorme a toda a lusofonia, e não só o idioma português, mas a todos os países que continuam resistindo bravamente a manter essa língua que é belíssima, né, em, em Muito. plena E vida, né? plena. E riquíssima, e Isso, riquíssima. isso é maravilhoso. Ah, E a a ideia. ideia surgiu porque assim, a gente sempre conviveu muito com música e eu comecei claro, né, da mesma forma, a iniciar esse contato desde uma gravidez até a minha filha ir em contato com o mundo, com a música. Então, muitas das vezes, até para acalmar ou para poder incentivar o banho ou uma alimentação, a gente cantava uma musiquinha. E é claro que isso vai puxando uma série de Lógico, coisas. certo. E ela sempre gostou muito de música também. Mas eu pedi esse auxílio à produtora Espaço Sobrado, e quem me ajudou foi o Gustavo Faleiro, foi o Estevão Lima em relação aos arranjos, e principalmente na versão feminina da música em Que canto, bom. quanto na versão masculina, Ai, que porque lindo. o objetivo é vender o livro e não arruinar os ouvidos comigo cantando. Então eu precisava de uma Ah, voz mas isso que é a de cereja fato em cima do atraísse. bolo. Eu cantei em coral, né, durante algum tempo, especialmente por uma questão de na época de estudante, né, a gente tinha essas atividades que seriam extracurriculares, e por estudar no colégio cristão também, é muito. Os colégios, né, geralmente que são católicos ou que são protestantes, enfim, cristãos em geral, eles têm essa coisa do coral muito forte, né? E além de outros instrumentos, e também cantei ali no coral da igreja, mas nunca de forma profissional, apesar de ter alguma noção em relação, claro, né, à voz, a canto e tudo mais, E tanto compor, pelo né? E compor. teatro, Muitas vezes os é, compositores passam para o canto de forma bem rápida. Mas sem querer te cortar, e já quase encerrando, porque 20 minutos passam assim voando, você está sempre levantando a sua voz. Por causas sociais, pelas outras pessoas, levantando a sua voz no canto, levantando a sua voz até quando você escreve e compõe, porque alguém lê e é uma forma de expressar. Deixa para gente uma mensagem sua, que é uma comunicadora completa, que é uma mulher encantadora, que eu estou aqui encantada com você. Deixa, por favor, para gente.
uma mensagem de uma mulher que sabe erguer a sua voz e sabe dizer aquilo que vai dentro de todas as Sabrinas que ela guarda dentro dela. Eu fico muito grata por tudo que foi dito e por esse tempo que passamos aqui juntos, essa oportunidade. Na verdade, tudo isso é uma consequência de algo que eu sempre tive muito presente, que é o fazer a sua voz ser ouvida. Então, inclusive, quando nós criamos uma só voz como uma forma de trazer todos aqueles que não têm voz ou que não têm condições de fazer a sua voz ser ouvida e poder ter pelo menos uma outra pessoa que represente de fato isso e fale, né? Isso vem também da advocacia, o advogado, aquele que fala em defesa do outro, que ele fala pelo outro. Então, que todos nós possamos fazer a nossa voz ser ouvida, todos nós possamos nos sentir representados e nos fazer representar, e que todos nós sejamos uma só voz naquilo que acreditamos. Então, acho que isso tudo, né, tanto dentro do direito, que eu fui caminhando para o teatro para poder ter esse impostar de voz, que aí no canto pude também fazer esses exercícios para preservar a voz, acabei na rádio, e a gente tem hoje um canal também do Uma Só Voz que une essa cultura toda, onde escritores, artistas estão aí para serem divulgados, principalmente porque a gente sabe que é importante, né, que não só aqueles que são muito conhecidos, mas é muito difícil que as pessoas tenham esse testemunho, e principalmente as pessoas que, de fato, podem acrescentar à nossa sociedade de uma maneira geral, com um testemunho que seja de grande incentivo, um estímulo, para que realmente a gente consiga caminhar juntos, em uma só voz, até vou terminar com o lema de Rede Sem Fronteiras, que foi quem, né, também levou aí esses dois livros maravilhosos e outras participações, como Sem Fronteiras pelo Mundo, onde também tive mulheres extraordinárias, Que enfim, que também maravilha! estarei. Então, juntos sabemos que somos todos mais fortes. Então, É essa voz mesmo. realmente é importante que todos possamos É, agir em união. é isso mesmo, minha querida. E muito obrigada mesmo pela sua presença, por ter aceito esse convite, por ter aqui gingando comigo nessa nossa entrevista que foi hoje. Eu te agradeço imenso e eu, de voz erguida, de postura reta, jogando a minha voz para todos, eu fico muito agradecida, Sabrina Campos, e digo para você até bem breve, minha querida. Eu sou Super Selma Ferreira, obrigada. do programa Passaporte Brasileiro para a Connect TV. Obrigada.